Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o apagão cibernético. Por que fazer um vídeo com esse tema? Porque foi um acontecimento mundial e por causa da tecnologia e porque todos nós estamos conectados, seja porque nós somos filhos do todo, filhos da fonte divina e agora também da tecnologia. A maioria de nós estamos conectados pela tecnologia. Então, é motivo para fazer esse vídeo, tá bom? Às vezes a gente não consegue evitar de estarmos em certos locais e que possam acontecer eventos como esse, que causa transtornos, né? E que afetou mais alguns países. Aqui, pelo que eu entendi, foi de madrugada, então o Brasil, mas mesmo assim foi afetado, né? Principalmente na parte da manhã. Se a gente está nesse lugar onde pode ocorrer esses eventos, por uma questão até kármica ou por frequência, por sintonia. Ou a gente estava naquela situação porque a gente estava na sintonia, ou porque era necessário a gente passar aquilo por algum aprendizado, né? Isso porque, assim, é um evento que não houve, assim, grandes problemas, a não ser atrasos, problemas econômicos, mas não de morte, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, manter a calma diante dessa situação. Todas as situações catastróficas a gente precisa manter. Por isso que o mais importante, a primeira sintonia é a fé. Você tem que estar bem, você tem que estar com mais paz interior para que você e ter fé de que essa situação vai resolver também, tá? Que você vai ser ajudado, que você é digno de ser ajudado, tá bom? E é importante que nós conheçamos a respeito das ações e reações, chamado karma, que reverbera isso em algum momento, seja de forma rápida ou seja até mesmo em outras existências. É por isso que a maioria de nós viemos de uma sucessão dentro da roda kármica, da roda de samsara, que é um conhecimento que muitos não queriam que isso viesse à tona, mas está aí para quem quiser ver e saber, né? Agora, todo o Oriente, karma é uma palavra que veio da Índia, que significa ação. A toda ação, e pela lei da física, corresponde uma reação. Então existem leis aqui na Terra, leis cósmicas, que regem isso, no qual a gente chama de karma. Estou falando de uma forma bem resumida, muito rápida, só uma pinceladinha, tá bom? E agora, no Oriente como um todo, isso é um conhecimento tranquilo. Todo mundo sabe, não é algo que você acredita ou não acredita. É um conhecimento que ou você tem ou você não tem. Ou você sabe ou você não sabe. Agora, no Ocidente, não sei porquê, mas as coisas foram feitas de tal maneira que muitos se consideram ateus, porque não acreditam em nada a não ser aquilo que vê com os olhos físicos e com os 5 sentidos. A primeira coisa que a gente aprende dentro do yoga é: não acredite tão somente nos 5 sentidos. O mundo é muito
muito mais além. Por isso que se diz o sexto sentido, né? Você tem uma série de fenômenos que não se explica, mas que cada vez mais estará vindo à tona, porque nós estamos na época da revelação. E a revelação é importante. É importante nós estarmos cientes das verdades. Para quem quiser, não é todo mundo que quer. Tá bom? Mas se você está me ouvindo aqui, já é um bom começo, tá bom? E aí eu gostaria de contar para vocês como que eu passei esse dia, porque eu achei interessante, porque foi um evento tão grande, tão mundial, e de repente eu tava assim, numa outra sintonia. Não vou dizer que tava lindo, maravilhoso, porque aconteceram problemas também, mas eu vou contar para vocês a título de ilustração, tá? Então, aconteceu de madrugada, então eu tava dormindo, tá? Mas assim, eu não tenho costume, nem sempre eu quero também saber das notícias do dia. Eu acho até que eu vi, ou não vi, não sei. Mas assim, às vezes eu fico rememorando os sonhos, que na verdade não são sonhos à noite, tentando digerir. E aí eu já acordei com muita vontade de caminhar. Eu caminho muitas vezes aqui no quarto mesmo, num ambiente mais fechadinho. E aliás, a caminhada que eu proponho, você pode fazer isso, tá? Isso é possível, você não precisar de grandes espaços para caminhar. E aí eu resolvi fazer isso em uma quantidade bem maior do que eu faço habitualmente. E porque eu também estava ouvindo um vídeo bem interessante espiritualista, então aí eu resolvi ficar com o celular e ficar ouvindo o vídeo. No caso, eu estava antenada com a tecnologia também, mas eu estava numa outra energia, numa outra sintonia. E, enfim, aí eu fiz algumas coisas durante... tá. Aí teve um momento, acho que foi logo depois, é um conhecimento que eu já tenho, que até falo para as pessoas, mas nem sempre a gente faz e não é tão agradável assim de fazer no frio. Mas como eu estava mais aquecida, foi mais tranquilo. Aí eu coloquei o pezinho no jardim e já vai a dica. Se você não tem um jardim, compre uma bacia, coloque terra, tá? Aproveite também, se você quiser fazer e tiver conhecimento, faça essa conexão com a Mãe Terra também, tá bom? Dá para fazer várias conexões com o pé na terra, fazer uma meditação. Mas se não, você só coloca o pé na terra que você vai estar fazendo um grande bem. Inclusive, eu estava procurando material que eu curti, mas eu não achei ontem. Eu queria colocar nesse vídeo. Que você reduz a inflamação do corpo. Isso foi feito em imagem. Sabe quando você tira a imagem de uma pessoa normal e a outra pessoa com os pés na terra? Depois de ter ficado um bom tempo, 1 hora, pelo menos, mas os 10 minutos é recomendado. Porque aí você descarrega também. A gente é bombardeado, nós somos bombardeados pela energia elétrica, pelos eletrodomésticos, pelo Wi-Fi, que vai passando por nosso corpo, é invisível. Por isso que se diz, não acredite só naquilo que você vê. Saiba que existem muitas coisas no plano daquilo que os olhos físicos não veem, né? E essas energias, elas estão interferindo no nosso campo, né? E interferem na saúde. Bom, então, continuando, aí eu fui fazer compras normal, tal, e até fiz umas podas de umas plantas para levar para uma pessoa que eu vou fazer visita, então eu vou levar, que tem um jardim, que está mexendo com o jardim, então eu tenho costume de fazer isso, também de fazer algumas podas para dar as plantinhas para as pessoas, né? Então eu tava nessa energia. Que mais? Aí no caso também
eu tô com um problema com a torneira e tava pingando, eu já tava um pouco, né? Tava uma situação complicada deixar a água pingando o tempo todo. E eu sei que é uma questão assim energética, de influência. Eu fiz as limpezas, mas o que resolveu mesmo foi quando eu pronunciei, pensei num nome sagrado, aí eu consegui resolver a situação. Uma hora eu conto pra vocês. Mas enfim, e à noite eu sigo alguns noticiários no YouTube. E então assim, aí eu acessei e foi quando eu, nossa, falei, como que aconteceu algo tão grande assim e tava em outra sintonia, né? Eu vou emendar também esse assunto, não sei se eu falei tudo. Bom, de qualquer forma, vale a pena a gente investir num tempo, a gente precisa ficar um tempo em silêncio, um tempo de introspecção para digerir o que está acontecendo, não ficar no automatismo de uma vida assim que acaba não fazendo sentido. Isso acaba dando tristeza, depressão, porque você não encontra o sentido da vida. Então, a fé você pode encontrar dentro da igreja, que o propósito inicial da igreja é o religare. Você pode encontrar nos meios espiritualistas, estudando se você consegue ser autodidata, tá bom? E buscar ajuda. Todas as ajudas são importantes. A terapêutica, algumas pessoas conseguem fazer sozinho, mas independente de fazer sozinho, de você fazer uma autoterapia, trabalhar ressentimentos, mágoas, perdões, traumas em relação ao passado, é importante a gente também compartilhar com algum especialista, algum profissional, principalmente se for da área espiritualista, que é o que eu recomendo, que eu gosto mais, tá? Porque tem um conhecimento maior sobre o mundo, além da matéria, que nós estamos no plano denso. Existem vários planos e a gente pode, o cosmos como um todo, e existem muitas pessoas que no fundo, cada um fala de um jeitinho, mas no fundo, assim, cada qual com a sua percepção, compreensão, porque as mensagens também quando chegam pra cá, elas passam pelo filtro da pessoa, então às vezes parece um pouquinho diferenciado. Isso depende também das conexões, com quem que você se conecta, existem toda uma hierarquia, né? De qualquer forma, como é que a gente sabe que a gente está no caminho? A gente tem de estar bem, tem de sentir que algumas coisas, sentir-se mais protegido também. E um dos caminhos, que é o que se fala, que foi um ensinamento de Chico Xavier, por exemplo, é a caridade. Então, mas a caridade não é só financeira, a caridade é em todos os sentidos, e principalmente quando existe o afeto. Então, eu traduzo a caridade como fazer o bem. Então, você faz o bem e aprende a fazer cada vez mais o bem, faz o bem todos os dias, até várias vezes ao dia, para que você vá melhorando. E aí, as coisas que foram cometidas no passado, elas vão ser substituídas pelo esse novo ser que você está criando de você mesmo. Você está se transformando, se melhorando. Automaticamente vai limpando, purificando os erros, porque entrou aqui no planeta Terra, não tem como a gente não errar, porque nós somos humanos. Agora, e pensou, pecou, já dizia, foi o ensinamento de Jesus Cristo. Então nós temos que tomar cuidado até com o nosso pensamento. E por isso que existem técnicas dentro de religiões, dentro de templos, passados por grandes seres, adquirir essa compreensão, cada um do seu modo, cada um do seu jeito, para que a gente comece a limpar a mente, para que a gente atinja outras frequências, outras sintonias, para que a gente possa se sintonizar com coisas mais sutis. Porque quando a gente fala de matéria, a matéria está num nível muito denso, tá? Nós todos estamos aqui num nível muito denso. Então existem várias formas da gente se sutilizar, a gente se sentir melhor, e todos nós precisamos de ajuda. É muito complicado muitas vezes
resolver sozinho, e principalmente se você não tem conhecimento de tudo isso, tá? Nós somos o tempo todo bombardeados por todo tipo de energia, por todo tipo de manipulação, inclusive, seja do mundo invisível ou seja aqui na Terra também, tá bom? Então, é o recadinho que eu gostaria de deixar para vocês no dia de hoje. E fiquem em paz, fiquem em luz, em muito amor no coração. É importante fazer o bem e assim a gente vai melhorando cada vez mais. Este vídeo é dedicado a todas as pessoas que estão seguindo este canal, principalmente, tá? Então, deixa essa força, esse like também, para que eu possa fazer vídeos, conteúdos como esse e poder transmitir cada vez mais, que chegue esse conteúdo a mais e mais pessoas. Muita paz, muita luz, muito amor para você e para todos nós.